Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Nosso pastor está realizando um casamento em Campinas, então ele não conseguiu chegar a tempo hoje. E vamos dar continuidade no estudo no livro de Jonas. Jonas 3, versículos de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Oremos. Pai eterno, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, obrigado porque o Senhor se revela a nós, Pai. Guia essa pregação, as palavras ditas aqui, sejam inspiradas pelo Senhor, Pai. Que o Seu Espírito que inspirou essa Escritura nos ensine também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, o contexto que a gente tem aqui, o profeta Jonas, ele foi chamado para pegar em Nínive e ele não foi, né? Ele pegou o barco para Tarsis, que ficava para o outro lado. Veio uma grande tempestade, os marinheiros jogaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas, Jonas confessou que ele que estava errado, ele foi lançado ao mar e um grande peixe o engoliu. Ele foi lançado ao mar, a tempestade desapareceu, cessou, e Deus mandou um grande peixe para engolir Jonas e mantê-lo com vida. E ali dentro do ventre do peixe, né, do estômago do peixe, Jonas reconhece a soberania do Senhor. E o peixe vomita ele numa praia. E aí a gente começa o capítulo 3. Então, não se sabe onde que ele foi vomitado. A gente sabe que ele foi devolvido à terra. Pouquíssimas e fraquíssimas evidências nos levam a pensar que foi no próprio porto de Jope. Porque lá em Jope existem algumas escrituras antigas falando sobre o evento de um homem que foi vomitado por um peixe ali. Se foi mesmo, se foi só porque eles aproveitaram, a história começou ali em Jope, nós ficamos sabendo, vamos fazer aqui alguma coisa para ganhar o turismo e inventaram uma lenda qualquer. Pode ser também, não importa muito, mas o que está escrito na Bíblia foi isso que aconteceu mesmo. Jonas sim foi engolido por um peixe, Jonas sim foi vomitado em alguma praia, em algum porto pela região ali. A gente sabe que não foi lá em Nínive. Já ouvi alguns comentários de que, então Jonas ele tentou fugir, e aí Deus lançou ele no mar, o peixe foi lá, engoliu ele e levou ele de carona exatamente para onde ele tinha que ir. A gente entende que não foi isso, pela forma como está escrito o texto, Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Então ele não estava lá, E no versículo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Então, se ele se levantou, se ele tomou a atitude agora de obedecer, ele estava estabilizado em algum lugar. Muito provavelmente ele acabou voltando para casa. Muito provavelmente ele acabou voltando para Jerusalém, porque lá na oração dele, lá no versículo 9 do capítulo 2, ele fala assim: Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. O Senhor pertence à salvação. Então ele tinha votos a pagar, Então muito provavelmente ele foi para Jerusalém pagar os votos dele. Mas situação como que ele chegou até lá, Porque ele foi engolido pelo peixe, A gente não sabe se foi uma baleia, se foi um tubarão, se foi um tuba-leia, Ou não sei que tipo de peixe que era, grande o suficiente para engolir um homem. Mas o estômago do peixe também não tinha um tamanho suficiente para ele ficar de pé ou sentado numa cadeira. Imagino que devia ser próximo, igual quando uma jiboia come um cachorro ou até uma vaca, que a gente vê até o desenho do bicho ali dentro
da jiboia, o bicho está morto, pelo menos, né? Jonas estava vivo, né? Então, pensando no coitado do peixe, ele engoliu um homem, e ele ficou com o estômago cheio durante 3 dias, então ele deve ter ficado com uma boa indigestão ali, né? E assim, ninguém consegue ficar mais que 40, 50 minutos na mesma posição, então o Jonas se mexia, né? Então o peixe teve ali um belo do mal-estar durante esses 3 dias. E em 3 dias a gente consegue não evacuar, mas a gente não consegue não fazer xixi. O Jonas fez xixi dentro do peixe, né? E aí a gente já enxerga, né, como o pastor comentou quando ele estava falando em Jonas 1, que o nosso pecado atinge as pessoas ao lado, né? Quando ele falou sobre os marinheiros que estavam no barco e a tempestade estava atingindo a vida deles, né? E o nosso pecado atinge a natureza também. O peixe sofreu por conta disso. O peixe teve péssimos 3 dias com Jonas dentro da barriga dele. Então a melhor forma que a gente tem para cuidar da natureza, né, é seguir os caminhos do Senhor. É estar sempre em comunhão com o nosso Senhor. Por tabela, o nosso convívio, né, pessoas não são atingidas pelo nosso pecado, a própria natureza não é atingida pelo nosso pecado. Enfim, Jonas está lá dentro do peixe, dentro do estômago é bastante ácido. A gente tem um suco gástrico, né, que vai digerir os alimentos. Jonas estava sendo digerido. Ele foi vomitado com muitas lesões, com muitas queimaduras, com certeza. E 3 dias sem beber água, 3 dias sem comer praticamente nada, né? Talvez ele tenha se arriscado a comer algo que ele nem enxergou lá dentro do peixe, não tinha luz. Ele não bebia água porque, primeiro, era o suco gástrico que tinha ali, é azedo, é muito ácido, e o que tinha de água é água do mar, era o mar Mediterrâneo, muito salgado, ele não ia conseguir beber essa água. E comer planta digerida, se o peixe tivesse comido alguma erva, se é que o peixe comeu alguma coisa com o homem dentro do estômago dele, se ele conseguiu comer alguma coisa. Então, nessa situação, ele foi vomitado ali na praia. E se foi de noite, ninguém viu o peixe vomitando, apareceu um cara todo queimado, morrendo de fome, procurando ajuda. Na cabeça do Jonas, nesse cenário, o que eu vou dizer, como é que eu vim parar aqui, como é que eu estou desse jeito aqui? Né? Se foi de dia, as pessoas viram um grande peixe vomitando alguém na praia. O grande peixe aparecendo, um peixe que dá para engolir uma pessoa, chama a atenção de todo mundo. De repente ele vomita alguém na praia, vai todo mundo ver o que aconteceu, como é que esse cara foi parar ali dentro do peixe. Se foi em Jope mesmo, talvez até tenham reconhecido ele. Nossa, é o cara que entrou no barco lá para Tarsis, né? E aí ele teve que contar, independente da situação, ele teve que contar o que aconteceu com ele. E o Jonas era profeta, o Jonas pregava lá em Israel. A gente indo lá para 2 Reis 14, de 23 a 25, está descrito da seguinte maneira: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Reinou 41 anos, fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gater-Efer. Se a gente for para Jonas 1:1, está apresentado Jonas lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. É o mesmo Jonas, era um profeta, e como profeta ele tinha que pregar o arrependimento para o povo que andava fora dos caminhos do Senhor. O Jeroboão II era um rei mau, que fez pecar o povo, então Jonas estava lá para isso. Agora, ele vai voltar para o templo para cumprir os votos dele, todo machucado, todo estrupiado, e vão perguntar para ele o que foi que aconteceu. E com certeza, se tinha gente lá, censuraram ele. Censuraram ele como a gente também censura todo mundo.
né? A gente adora apontar o dedo. Os próprios marinheiros lá no navio, né? Quando lançaram as sortes, né? E caiu sobre Jonas, Jonas falou o que estava acontecendo lá no versículo 10. Escreve assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Então, muitíssimo provavelmente todo mundo que encontrava o Jonas e perguntava o que aconteceu, e ele ia contar mesmo. Jonas não era um cara mentiroso, né? Tanto que ele contou a verdade lá no navio, quando as sortes caíram sobre ele. Ele contou, ele teve que assumir o pecado dele, e ele teve que assumir as consequências do pecado dele. Imagina a vergonha dele voltando para dentro da igreja, né? Pô, Jonas, você é o cara que prega aqui contra a gente, que a gente está andando fora dos caminhos do Senhor, e você foge do mandato do Senhor. Então foi bem difícil para ele, né? E aí a gente tira duas ideias, né? Uma que assim é muito difícil mesmo, né? Às vezes tem muita gente que acaba se afastando da igreja, né? E ele tem muita dificuldade de voltar para o meio da igreja, justamente porque ele vai ser censurado e ele tem medo de enfrentar essa censura, né? Talvez não tenha estrutura para enfrentar essa censura, né, dos irmãos. Lógico, aqui não, né? Aqui a gente é santo, a gente é muito bonzinho, né? Mas lá fora, tem um cara que mora no espelho lá de casa que ele não é, não. E assim, é todo espelho, independente da marca e do tamanho, ele aparece lá, né? A gente é assim mesmo, a gente tem essa tendência a acusar as pessoas, e muita gente acaba não voltando para a igreja com medo de enfrentar, né, pessoas como nós assim. Ou muitas vezes, o irmão até está na igreja, mas tem algum pecado que ele precisa confessar, né? E ele fica ali constrangido justamente por conta da reação de quem está em volta, né? Nisso a gente pode lembrar do Salmo 3, versículos 2 e 3. Talvez até o Jonas tenha se apoiado aqui, né? Aí a gente afirular demais o que passou na cabeça dele. Mas Jonas conhecia bem os salmos, tanto que a oração dele no capítulo 2 é um retalho de vários salmos. No Salmo 3, versículos 2 e 3, Davi escreve assim: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O que importa para a gente é o que o Senhor Jesus pensa de nós. É Ele quem exalta a nossa cabeça, é Ele quem nos glorifica, né? O que importa é o que Ele pensa. E se nós nos arrependemos e nos apresentamos diante dEle, humilhados, entendendo que Ele é soberano, como aconteceu com Jonas lá mesmo dentro do estômago do peixe, Ele nos perdoa, é Ele que nos exalta, é nele que nós temos que nos apoiar. E o nosso Deus é um Deus de segundas chances, né? Ele não demitiu Jonas. Jonas continua sendo profeta, né? Ele não vai nos castigar por causa do nosso erro. A gente vai acabar sofrendo as consequências, né? Jonas teve que aparecer todo queimado, estrupiado, para onde ele voltou. Mas Deus não tirou o ofício de profeta dele. Deus deu uma segunda chance para ele. A gente vê aqui no capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, né? O nosso Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. A gente vê isso em Tiago 4, 6. No Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito, compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus, né? Ele sabe que nós somos fracassados, ele sabe que a gente não consegue cumprir a missão, né? E a nossa maior segunda chance não está na nossa mão, justamente porque ele sabe que nós não daríamos conta, né? Tem um pastor lá no estado do Rio, chama Josemar Bessa, né? Ele tem algumas frases bem icônicas, né? E uma delas ele falou assim: se Deus nos desse 1000 chances, falharíamos nas 1000 chances. E sabendo disso, ele não colocou essa segunda chance na nossa mão, ele colocou essa segunda chance na mão dos filhos dele, né? O Senhor Jesus Cristo, é nele que nós temos a nossa segunda chance. É Ele quem nos dá a oportunidade de arrependimento.
né? Ele que nunca pecou, 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, né? Ele veio para cumprir toda a lei, ele veio para pagar pelos nossos pecados, e o nosso sucesso está no Senhor Jesus Cristo, né? A nossa segunda chance está sempre nele, né? E sabendo que ele pagou pelos nossos pecados, né, que a nossa segunda chance está nas mãos dele, a gente precisa aprender com ele, como lidar com essas pessoas que voltam para ele, né? Ainda no versículo 1 do capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Percebe que assim, Deus não voltou para Jonas e falou: ô Jonas, caramba, você não vai fazer isso de novo, né? Eu tive que te botar dentro de um peixe, coitado do peixe, ficou lá 3 dias com dor de barriga, e aí você passou por tudo isso. Não, Jonas se arrependeu, reconheceu a soberania do Senhor, voltou, de onde parou, a gente começa. Deus não fica tirando satisfação, né? Isso aconteceu com Pedro também, né? Acho que Pedro é um bom exemplo. Pedro, um pouco antes do Senhor Jesus ser crucificado, ele falou: não, Senhor, não, se for preciso eu vou com o Senhor até a morte. E aí Jesus falou: ó Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, se a gente for lá para Lucas 22, versículos 60 a 62, Pedro já negou 2 vezes, né? Aqui no 60 ele está negando a 3ª vez. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Pedro, saindo de lá, chorou amargamente. O pecado é exposto. O pecado precisa ser exposto para ser confessado e para ser perdoado, né? Só do olhar do Senhor para Pedro, ele já entendeu que o pecado dele estava exposto ali, né? E Pedro se arrependeu. E depois que o Senhor Jesus ressuscitou, né, Pedro se encontrou com ele. A gente vê isso lá em João, capítulo 21, dos versículos 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Não está escrito? Jesus lhe disse: então por que você me negou? Por que você fugiu? Por que você fugiu com esses outros 10 aí que estavam com você? Porque ele seria o 11 e o 12 seria o Judas, né? Por que você fez isso? Você é um covarde e blá, 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 blá. Não, ele não ficou tirando satisfação, foi perdoado. Pedro se arrependeu, foi perdoado. Então, a gente parou ali, você falando que me amava e ia comigo até a morte, né? A gente esquece isso aqui, está perdoado, a gente recomeça de onde você caiu, né? Hebreus 8:12, citando Jeremias 31 a 34, fala assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Né? A gente cai, o nosso Senhor nos dá uma segunda chance, em Jesus Cristo, e a gente recomeça a obra de onde a gente parou. A gente percebe que o primeiro versículo aqui, né, de Jonas 3, é praticamente a mesma coisa do Jonas 1, né? Ele começou exatamente igual, só não apresenta o Jonas como filho de Amitai, a gente já conhece ele, né? Veio a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas dizendo, no 1, veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo, né, só que agora é a segunda vez, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Dispõe-te, 1:2, né, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Então, o nosso Senhor nos perdoa, o nosso Senhor nos regenera, e a gente recomeça de onde a gente começou, de onde a gente terminou, né? De onde a gente parou. Então, quando volta um irmão depois que se afastou, quando tem o nosso irmão, ou nós mesmos, né, com pecado que precisa ser trabalhado, a gente tem que fazer igual ao Senhor Jesus Cristo. Arrependeu, acabou. A gente volta de onde a gente parou. Esquece. Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qualquer condenação já foi paga na cruz. O Senhor Jesus Cristo já levou qualquer censura que a gente possa sofrer dos outros irmãos, qualquer chacota que possa vir por causa do nosso pecado, por causa que nós tenhamos nos afastado, ou errado, ou feito alguma coisa, mas que todo mundo percebeu. Né? Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, toda qualquer acusação, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Então já foi pago. A nossa segunda chance está no nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele já pagou pelos nossos pecados. Então, nós recomeçamos de onde nós paramos. Então, de novo, se a gente tem alguma situação como essa, de alguém que volta, que retorna, ou alguém que precisa e que está em algum pecado, a gente acolhe. A gente acolhe porque ele já foi perdoado e não tem mais, a gente não é juiz de nada, a gente não tem que acusar ninguém. Segundo ponto, né? Ou terceiro, já me perdi nos pontos. Enfim, não é porque o nosso Senhor é um Senhor de segunda chances, né? Que Ele nos dá a terceira, quarta chance, mas segunda chance no Senhor Jesus Cristo, que a gente vai continuar pecando, né? Não é carta branca para a gente pecar. É meio óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Tanto que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo na carta de Romanos para dizer o óbvio, né? Capítulo 6, versículos de 1-3. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, já que Ele sempre nos dá uma segunda chance? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para Ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E alguém pode até falar, mas Deus não foi muito cruel com Jonas, deixando ele lá, passando fome dentro do estômago do Jonas, aí vomitando Jonas todo machucado, tendo que enfrentar todas as consequências do pecado dele. Deus é santo, Deus é justo, né? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Então, se com Jonas foi assim, ele não foi injusto. A gente pode até achar que ele pesou a mão, né? Geralmente ele pesa a mão mais em cima da gente do que de todo mundo, né? É o que a gente acha, né? Mas não, ele pesa o que tem que pesar para a gente aprender, né? E é a forma que a gente tem para se regenerar. Infelizmente a gente só aprende desse jeito. Salmo 119, 71, o salmista fala: foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesses os seus decretos, né? De certa forma, foi bom Jonas passar pelo que ele passou. Foi lá dentro do ventre do peixe, lá no fundo do mar, que ele reconheceu a soberania do Senhor. E mais um detalhe, né? A gente nunca vai estar pronto para a missão do Senhor. A gente sempre vai ter que ser moldado, a gente sempre vai ter que ser lapidado, a gente sempre vai acabar fazendo alguma coisa errada e o nosso Senhor vai nos corrigir. Nós somos pecadores, infelizmente o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, um vacilo que a gente dá, né, por mais que a gente viva lá e precisa viver em oração, em comunhão com o nosso Senhor, estudando a palavra dele diariamente,
Mas um vacilo que a gente dá, a gente acaba escapando dos caminhos do Senhor, né? E vai ser sempre assim, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se você tem um chamado para algum trabalho na obra do Senhor, é hora de ir, não é hora de, eu não estou pronto, eu ainda preciso terminar a faculdade, eu ainda preciso fazer isso, eu ainda preciso fazer aquilo. O Jonas mostra muito bem isso para a gente. Jonas já era profeta, Jonas já profetizava em Israel, e Jonas foi enviado para pregar em Nínive, e ele resolveu não obedecer ao Senhor, né? E aí ele passou por todo esse processo, e já dando um spoiler aqui, a gente vai lá para o capítulo 4, o Jonas, sim, ele levantou, ele foi lá, ele pregou para Nínive, Nínive se arrependeu, e quando a gente vai lá no capítulo 4, versículo 1, né, com esse cenário de Nínive ter se arrependido, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, né? Ele ficou irado com Deus porque ele perdoou Nínive, né? Então, aí ele caiu de novo, e mais para frente, então, Deus vai trabalhar com ele de novo, né? O nosso Senhor tem um exército de fracassados, essa é a verdade, né? Nós não conseguimos cumprir a missão, nós precisamos de um mediador, nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, só nele é que nós vamos conseguir cumprir a nossa missão. A gente pode remeter lá para 1 Coríntios 1, 26, 30. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus tem um exército de fracassados, mas fracassados que são fortes no nosso Senhor Jesus Cristo, onde está a nossa segunda chance. Fracassados cujo castigo merecido foi pago lá na cruz, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Fracassados que estarão juntos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, quando Ele vier em glória e majestade para julgar esse mundo. Amém? Eterno e glorioso Deus, muito obrigado, Pai, porque somos fracassados, entendemos que não temos condição de cumprir a nossa missão, mas sabemos que no Senhor nós temos essa capacidade. Somente no Senhor, que pagou pelos nossos pecados, que nos regenera, é que conseguimos fazer a obra do Senhor, que conseguimos que o seu nome seja glorificado nessa terra. Em nome de Jesus, amém.